eu escolhi para essa noite um tema que diz respeito a todos. Vocês sabem que a minha forma de ver o mundo, a sociedade, a economia, a política, quem acompanha meus escritos, meus livros, sabem que eu defendo a vida é uma totalidade. Nós estamos numa sociedade em que, digamos assim, tem como herança uma ideologia nada interessante, que vem do século XIX, que eu chamo ideologia do iluminismo, onde a racionalidade, ou melhor, o racionalismo exacerbado tomou conta da sociedade, e com isso nós perdemos o fio da meada de que razão ou por qual razão nós estamos neste mundo. O tema que eu escolhi é tirado do meu último livro que eu publiquei, salvo exceções que muitos não devem ter lido, nem tu, João. A autêntica política deve sempre estar a serviço da paz. Vivem-se tempos conturbados na cultura do nosso tempo. E o século XXI tem iniciado com situações conflitantes, sob vários pontos de vista, ou seja, o acento das desigualdades sociais, as discriminações de toda ordem, as absolutizações daquilo que faz parte da temporalidade e que jamais podem tomar o espaço de verdade última. Como é o caso, por exemplo, da tecnologia de ponta, do desenvolvimento, do avanço das ciências. Ciência, gente, sempre é provisoriedade. Eu insisto nisso, inclusive com os meus alunos na universidade. E, portanto, a mesma jamais pode voltar-se sobre si, mas saber que é um paradigma que hoje tem validade e amanhã já estará superado por um novo construto conceitual. Essa é a lógica da ciência. Tudo é provisoriedade. Por outro lado, quando se percebe a tentativa do fazer científico se tornar a resposta absoluta para o ser humano, entra-se numa estrada sem saída. E tem um alto preço para o ser humano, para a humanidade. Aliás, que fomos criados para sermos felizes. Gênesis 1, 27. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não tem imagem, Deus não tem forma. São três coisas: a inteligência humana, a vontade humana e a liberdade. E na liberdade que nós fiascamos. Esse aspecto obriga a todos a olhar para além do aqui e do agora, se é que se quer sentido existencial e razão para viver feliz. Aqui está a razão porque muitos entram em dificuldade de sentido de vida, depressões, desânimo, doenças sem explicações. Vê-se que nesse contexto a frustração, que hoje infelizmente é parte da cultura contemporânea e se expressa através das diversas disfunções de ordem psicossomáticas, é uma realidade. E esse pressuposto, minha gente, não deixa de ser um sinal e alerta de que nenhum ser humano encontrará felicidade caso não levantar o olhar para aquilo que o transcenda. É preciso revisar os preâmbulos da cultura vigente com certa desconfiança, ao tratar-se do que realmente é que impulsiona não somente o desenvolvimento e o progresso tecnológico,
mas e sobretudo a felicidade do ser humano. Em contrapartida, sempre é bom lembrar, minha gente, que a felicidade jamais será plena enquanto se vive inserido na finitude histórica, embora se tenha muitos momentos para se usufruir das benesses da tecnologia. Há uma necessidade premente de superar os ranços e tragédias herdadas de ideologias de séculos passados. Aliás, que são sempre visões parciais de verdade, para a construção de uma nova sociedade onde o progresso seja sustentável. Frisa a igualdade social como uma realidade. Supere as discriminações de raça e das minorias étnicas, como de outra natureza. Todas precisam ser respeitadas e viver em harmonia, embora no diferente. Esta é uma tarefa da autêntica política, ou seja, gerir a coisa pública, Pedrinho, para todos e sem privilégios. E isso, sem dúvida, é possível. E é uma questão de vontade de quem assume a tarefa de gerir a coisa pública. Eu tenho publicado vários textos nessa linha e colocando que o novo século urge mudanças, e muitas. Entretanto, é preciso estar preparado, pois toda mudança sempre gera conflitos, incertezas. Mas isso é um processo que vai se configurando entre sombras e luzes. De maneira que, se o tecido social viver sob a ótica de valores e princípios e virtudes no hoje da história, com certeza se fará mudança de paradigma, com fundamentos sólidos e no tempo certo. Em outras palavras, significa o seguinte: colocar as bases para um futuro com sentido e sustentabilidade, vivendo bem a virtude da justiça, da inclusão, da solidariedade no hoje da história. A realidade vivida em nosso tempo é multicultural. Isso é outra coisa que temos que ter presente. É possível, como também é de uma riqueza extraordinária. Afinal, é o retrato de um ser humano que cultiva a autonomia, sua identidade e seu perfil segundo sua cultura, não como um ser isolado, mas e sobretudo sempre ligado às relações interpessoais que fazem parte da essência humana. O homem é um ser social por definição, já Aristóteles falava, embora muitas vezes por detrás permeia a cruel ideologia da individuação, aliás, que é um contrassenso. Por outro lado, muitas vezes com ou sem consciência, é de que há ideologias nocivas e perversas sempre rondando o ser humano, maiormente ligado aos cifrões, dinheiro, do livre mercado, do capital financeiro, que prefere olhar o humano na individualização e não na sua individualidade. O que na prática significa ter consciência de si, consciência de ter a capacidade de construir a vida de acordo com valores que edificam todo no construto político socioeconômico, pois assim é que dá sentido ao conjunto da sociedade. Minha gente, há uma íntima relação entre política e paz. E, portanto, jamais a mesma deve se distanciar da sociedade. Uma gestão política desvinculada da sociedade sempre vai favorecer as diversas disfunções no contexto político socioeconômico, pois acaba perdendo a razão de existir.
infelizmente, é de longa data que nosso país sofre distanciamento de gerir a coisa pública do tecido social. O exercício da política, meus queridos irmãos e irmãs, senhores vereadores, significa estar sempre voltado para os interesses do bem comum. Do contrário, torna-se ilegítimo. No livro que eu publiquei em 2018, A Ética Nasce Quando Encontra o Rosto do Outro, eu faço a seguinte colocação: a perda da consciência e do sentido real de gestar a coisa pública precisa urgentemente de uma transformação, ou seja, retornar à prática de servir ao bem comum e não a interesses oligárquicos e corporativos. Talvez seja necessário neste momento da história buscar a etimologia real do que se trata a abordar o sistema democrático. Por quê? Vive-se teoricamente no contexto de um sistema democrático, mas esse retrata muito mais uma pseudo-democracia do que uma real democracia. Usa-se o termo, mas na prática se fica distante da autêntica democracia, que sempre significa participação efetiva da cidadania, principalmente quando se trata de tomar decisões importantes para o bem-estar de toda a população. E eu continuo no mesmo livro, com uma nova visão de democracia participativa. Busca-se um equilíbrio do poder legítimo, embora sempre em sintonia com a sociedade. Participante nas decisões que dizem respeito ao bem comum. Portanto, minha gente, repensar uma nova cultura é algo urgente, pois a que se está vivendo não condiz com os novos tempos. Em pleno século XXI está mais que na hora de mudanças profundas na gestão dos Estados-nações. A globalização jamais poderá ficar apenas na dimensão econômica, mas também o respeito à diversidade cultural dos povos, do respeito às etnias, maiormente às minorias. Afinal, somos todos humanos e as diferenças é que fazem a beleza e riqueza do mundo criado por Deus. Todos os seres humanos, em tese, desejam viver a paz. Eu vi esses dias na internet judeus e também árabes, as mulheres fazendo manifestação. Já está cansado de guerras. Todos nós gostamos de ter a nossa paz. Como é bonito na nossa cidade, quando chega de tarde, todo mundo sentado, tomando seu chimarrão, com as crianças correndo. Há um tempo atrás, eu fui fazer uma conferência para empresários em Porto Alegre e veio um senhor me buscar. Ele olhou isso aí tudo, dizendo assim: mas isso é normal, padre? Eu disse: sim, nossa gente senta aqui, não tem problema. Você em Porto Alegre leva os caras, as cadeiras, todo mundo ainda pede troco. Que bom que a nossa cidade ainda mantém e deve continuar a mantendo essa linha de vida, esse imaginário. Então, terminando, o desenvolvimento da tecnologia nos facilita a vida, embora o mesmo sempre tenha sua raiz dentro do coração humano, onde habita a transcendência. Em outros termos, significa que o desarmamento interior, o cultivo da espiritualidade sem os espiritualismos baratos, que também rondam o tecido social com receitas absurdas, interesseiras e medíocres, e que não contribuem nada para edificar o verdadeiro ser humano. Portanto, diante do desejo do ser humano para viver o dom da paz, precisa-se daquilo que Leonardo Boff nos diz no seu livro Ética e Espiritualidade, como cuidar da casa comum. Ele diz assim:
Abre aspas. É aqui que entra a função insubstituível da razão. É própria dela ver claro e ordenar, disciplinar e definir a direção do sentimento e da paixão. E segue. Eis que surge uma dialética dramática entre sentimento e razão. Se a razão reprimir o sentimento, triunfa a rigidez, a tirania da ordem e a ética impositiva, como um superego castrador. Se o sentimento dispensar a razão, vira um delírio das pulsões e a ética hedonista do puro gozo das coisas. Mas, se vigorar a justa medida e o sentimento de se servir da razão para um autodesenvolvimento regrado, então poderá surgir uma consciência ética que humanize e torne possível a paz entre os povos. Leonardo Boff, fecha aspas. Concluo. Sempre é possível, minha gente, sonhar com a paz. Mas ela é fruto do desarmamento interior e dos povos entre si, focada em uma espiritualidade crística e sadia, do diálogo e do respeito mútuo, incentivado pela arte da autêntica e transparência no exercício da política. Nisso também se precisa levar em consideração as palavras de Jesus Cristo, João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Muito obrigado. Obrigado, Padre Ari, pela sua explicação espiritual muito boa. Obrigado. רכישת רוח ים מנשבת מאי שם וכביסה מתנפנפת לצילי החומה بين الأرض والسماء ناس كتير بعيشوا سوا ما تخافوا تحلموا بالسلام والأمان متى يمسوا خمات פחד ושבתי מגלותי יפתחו